O Bracele já está aqui, já vou torná-lo apresentador. Então, pessoal, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que chegaram, né, depois. Então, meu nome é Mariana, sou do Departamento de Estatística, Física e Matemática da UFSJ e estou juntamente com a professora Gilcélia e o professor Elvésio na organização desse 5º workshop de Matemática e Matemática Aplicada. Esse workshop, né, como o próprio nome diz, já está na sua 5ª edição, e a ideia do workshop, inicialmente, era criar uma ponte entre, né, o UFSJ, mais especificamente o campus Alto Paraupeba, e a UFLA, com a intenção de aproximar esses professores, com o intuito de montar um programa de pós-graduação em parceria com essas duas instituições. Então, a gente tem sido bem sucedido até essas últimas essa última edição. O projeto já está pronto, esperando para ser submetido, né, já foi submetido, né, uma PCN, tivemos alguns conselhos da CAPES a fazer, e aí veio essa pandemia, então a gente já reescreveu, já estamos com o projeto pronto, aguardando agora a próxima submissão, né, para a gente submeter, aguardar como vai ser esse novo normal, para a gente fazer uma nova submissão. Mas essa é a intenção, estamos aqui, né, com esse ano louco, mas mesmo assim não deixamos de organizar esse workshop. Então, espero que todos tenham, né, uma excelente conferência, um excelente trabalho aqui, que possam, né, sair frutos aqui desse workshop, ainda assim com esse novo método, né, com essa nova metodologia que a gente também está aprendendo e fazendo na prática. Estamos aprendendo todos aqui, todos juntos. Então, passo a palavra para o professor Elvésio, o Juscelia, se quiserem falar também, mas professor Elvésio, né. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. A Mariana já me apresentou. Meu nome é Elvésio, sou professor aqui da Universidade Federal de Lavras. Estamos aí nessa empreitada de estabelecer essa parceria, já são 5 anos, né, então já é um tempo considerável. E eu considero que tem tido sucesso. Né, nós estamos conseguindo caminhar aí e não perdemos o foco. Acho que o evento 5º workshop agora mostra disso. Eu acho que vai ser um evento muito bacana, espero que todo mundo goste. E é isso. Tio César, quer falar alguma coisa? Bom, primeiramente, agradecer ao professor por aceitar o convite, agradecer a todos por estar presente aqui, e Elvésio e Mariana por encarar esse trabalho, né, conosco, né. Esse desafio foi um desafio para a gente, né, aprender a mexer com essas tecnologias. A gente não podia deixar a peteca cair logo no nosso 5º, né, workshop, mesmo com a pandemia. Então, obrigada, pessoal, por ter ajudado nessa ideia louca, né, de continuar esse trabalho. Mas muito obrigada, muito obrigada, Mariana. E obrigado a todos por estarem aqui. Bom, acho que agora é o Ricardo, né? Então, bom dia a todos novamente, eu sou o professor Ricardo, estou aqui representando o Departamento de Ciências Exatas, da UFLA, né? Queria agradecer ao convite, parabenizar todos os organizadores, realmente é um momento ímpar, e a organização e a realização do evento só mostra como esse evento está consolidado já entre os grupos, né? Isso é muito importante para os nossos objetivos, que é continuar trabalhando junto, né? Realmente, esse método de trabalho deve trazer grande aprendizado para os próximos anos. Quem sabe a gente não continue ou não utilize essas ferramentas para fazer mais eventos dessa forma. Afinal de contas, o custo desse tipo de evento é algo muito interessante que deve ser levado em conta nas futuras edições, né? Então, novamente, agradecer ao convite para a participação, parabenizar a todos, realmente é muito interessante a gente continuar e conseguir trabalhar nessas condições, e espero que tenhamos todos um bom evento. Elvésio, seu microfone está desligado. Você apresenta para você ler? Apresento, sim. Bom, então,
plenário de abertura, né, a primeira palestra nossa aqui, vai ser pelo professor Jean-Paul Brasselet, que é bem conhecido aí no universo matemático, direto da França. O senhor está na França, professor? No momento? Não sei, eu sei. E o professor também tem um longo histórico de parceria com pesquisadores aqui do Brasil. Inclusive com o Fernando, que é professor aqui na UFRA. Então é uma honra, já agradeço a participação, professor. E é uma honra ter sua presença aqui no nosso workshop. Passo a palavra para você. Muito obrigado. Espero que se ouve bem, tá bom? Tá bom para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá bom? Bom. Tá bom. Muito bem. Bom, então eu me apresento, eu sou Jean-Paul Brasselet, sou pesquisador do CNRS, emeritus agora, que estou retirado, mas sempre ativo. É verdade que eu tenho muito relacionamento com o Brasil, desde 1981, que eu fui convidado pelo professor Sebastiani, para o pessoal de singularidade se conhece muito bem, Tom Sebastiani Theorem, em Porto Alegre. E depois, eu acho que eu passei mais de 4 anos da minha vida no Brasil. Então, muitos relacionamentos. Também com a região do Minas, que durante um tempo eu tinha no meu jardim um Orapronobis. Infelizmente, com o inverno, ele desapareceu. Então, hoje eu queria apresentar, eu vou tentar de botar o meu... Ok. Está bom agora? Sim. Agora sim. Tá bom. Muito bem, então eu posso começar, então. Tá bom? Certo. Certo. Então, como eu disse, eu sou Jean-Paul Brasselet, do CNRS, da Universidade de Marselha, na França. E eu vou apresentar um trabalho que eu fiz com a Nguyen Thi Bich Thuy, que é esta professora na Unesp, em São José do Rio Preto, no IBILS da Unesp. É um trabalho comum que fizemos sobre uma demonstração elementar da fórmula de Euler. Então, vai ser uma apresentação bem elementar, né? Eu espero que vai dar para entender tudo que vamos apresentar. Uma história longa, porque inicia com Pitágoras, que todo mundo conhece, com o teorema de Pitágoras, claro. Mas ele não fez só este teorema, ele também fez uma descrição de poliedros. E o Pitágoras já conhecia 3 poliedros regulares. Regulares significa que todas as faces são iguais, e também, para cada face, as arestas desta face são iguais. Por exemplo, aqui tem um triângulo equilateral, cubo, todas as arestas são iguais, hein, no cubo. Então, o tetraedro, que todo mundo conhece, o hexaedro, que de facto é o cubo, e o octaedro, hein, são conhecidos para Pitágoras. O Pitágoras não conhece todos os poliedros regulares. Tem um rapaz que se chama Teeteto de Atenas, que não é muito conhecido, mas eu acho que deve ser conhecido porque, se você vê o desenho, ele já trabalhava sobre computador, é um desenho que eu acho do Teeteto de Atenas, trabalhando sobre seu computador. E o Teeteto descobriu dois poliedros demais regulares, o icosaedro, com triângulos equilaterais, e o dodecaedro, com faces que são pentágonas aqui, com cinco arestas. Aqui, o icosaedro tem 20 faces, o dodecaedro tem 12 faces.
mas não é claro, então, o Platão é mais conhecido do que Tito, de fato, parece que é Tito que descobriu estes poliedros, mas é o Platão que fez a publicação num artigo, digamos, que se chama Teeteto. Então, ele reconhece que é Tito que descobriu estes poliedros. Depois apareceu Arquimedes, não é a propósito destes poliedros, mas são gente que diz, são autores que dizem que Arquimedes já conhecia a fórmula de Euler. Isso não é claro, não se sabe, não é claro, são autores que dizem, mas isso é uma das perguntas, vai ter muitas perguntas nesta palestra e não se sabe a resposta. Depois fazemos grande passo no tempo, porque antes de Cristo até Descartes que é mais ou menos 1600, e o Descartes que escreveu teorema, documento, o teorema que diz que a soma dos ângulos de todas as faces de poliedro convexo é igual a 2 vezes V menos 2, V é o número de vértices de K, mais vezes π. Qual é poliedro convexo? É bom de dizer, poliedro convexo é poliedro tal que se você toma 2 pontos dentro deste poliedro, o segmento que liga os 2 pontos está completamente contido dentro do poliedro. Tá bom? Isso é uma das definições. Uma definição equivalente é dizer que para qualquer plano que contém uma face do poliedro, o poliedro está completamente de um lado deste plano. Não pode ser de dois lados. Então é fácil de entender o que é poliedro convexo e também exemplos de poliedros que não são convexos. Hein? Você pode fazer facilmente. Então, o Descartes diz que se você faz a soma de todos os ângulos, de todas as faces, e aqui eu fiz desenho com as faces que são visíveis, mas também tem três faces atrás, né, e que não fiz o desenho, senão é muito complicado de ver. Mas, se você faz a soma de todos os ângulos, de todas as faces, dá 2 vezes V menos 2, π, onde V é o número de vértices. Neste desenho aqui, tem 8 vértices, então, a soma dos ângulos de todas as faces vale 12 π. Isso é o resultado de Descartes, mais ou menos em 1640. O Descartes foi convidado pela rainha da Suécia a Estocolmo. A rainha, o Descartes, você sabe que Descartes não foi só um matemático, mas também um filósofo. Ele fez muitas coisas de filosofia. E a rainha quis encontrar o Descartes para discutir de filosofia, da vida, do amor, do Deus, etc. E não muito de matemática, mas de filosofia. Mas ela quis absolutamente Descartes vir a Estocolmo. Eu fiz aqui uma carta para ver onde são as coisas que vamos falar. O início foi aqui na Grécia, aqui embaixo. Depois o Arquimedes, que era na Sicília, aqui embaixo também. Vamos a Estocolmo, que está na Suécia, aqui. Vamos passar também em Berlim, em Hannover, que está mais ou menos aqui na Alemanha, em Paris, na França, e também Países Baixos, aqui, tá bom? Então, isso para situar onde vamos passar. Descartes escreveu o seu manuscrito com o teorema em 1640. Ele não publicou este manuscrito. Ele foi convidado, então, pela rainha de Suécia, aqui, em Estocolmo. Ele mora na casa do embaixador da França na Suécia, que se chamava Chanu.
ele chegou em setembro, outubro, de facto, início de outubro de 1649, com muito frio, tinha tempo muito frio, e a rainha de Cristina quis discutir com o Descartes bem cedo de manhã, todos os dias, às 5 horas de manhã, que o Descartes não era acostumado a isso, porque o Descartes costumava trabalhar bem até 3, 4 horas da manhã. Então, para ele foi muito difícil de chegar às 5 horas da manhã para discutir com a rainha, a Cristina. E Descartes pegou frio e ele morreu então depois de alguns meses, porque ele chegou em outubro e ele morreu em fevereiro do ano seguinte, então foi muito pouco tempo. Ele morreu de não se sabe, e outra pergunta também, que não se sabe se ele morreu da pneumonia, consequência do frio, ou se ele morreu de venenoso, porque se diz que um padre botou veneno no hospital para dar a Descartes. Então, isso tem os pessoas de história, históricos, são muito discutem muito sobre por que Descartes morreu. Não se sabe. Outra pergunta. Então, isso foi em 1650, e o Chanu, ele mandou todos os manuscritos de Descartes para Paris, num barco, e um cofre, ele mandou a Claude Clercellier, que era o irmão da senhora Chanu. E o navio saiu de Estocolmo, ele passou lá, ele passou aqui, até Paris. E em Paris, o barco afundou no Rio Sena, com o cofre dentro. E só 3 dias depois, o cofre foi recuperado com o manuscrito de Descartes, com o seu teorema. Claro que Clercellier, ele deixou todos os documentos para secar e ele guardou os documentos. Depois, mais ou menos 20 anos depois, o Leibniz, que também eu acho que todo mundo conhece, Leibniz, ele foi em Paris e ele discutiu com este Claude Clercellier. Claude Clercellier deu a Leibniz os manuscritos de Descartes porque Leibniz tinha vontade de publicar as obras de Descartes. De fato, ele não fez, mas ele tinha esta vontade de fazer uma publicação das obras de Descartes. Então, Leibniz volta a Hannover, que está aqui, na Alemanha, com o manuscrito. E Leibniz deixou o manuscrito sobre o escritório, como às vezes você tem muitas coisas a fazer, ele não fez, então, esta publicação. E Leibniz morreu em 16 sem publicar os manuscritos. Durante este tempo, de uma maneira paralela, o Euler, que era em Berlim, deu a fórmula de Euler, que vamos ver um pouco depois. Tá? Então, a fórmula de Euler é deste tempo, 1751, e vou explicar por que tem duas datas aqui. E 200 anos depois, tem um rapaz que se chama Fouché de Carrel, embaixador da França na Áustria-Hungria. Ele quis fazer publicação de obras sobre Descartes e de Leibniz também. Então, ele foi a Hannover e ele descobriu, na casa do Leibniz, documentos de Leibniz. Dentro dos documentos de Leibniz, ele descobriu o manuscrito de Descartes. Ele escreveu que é sobre a poeira antiga que descobria os manuscritos. E um pouco depois, 7 anos depois, Ernest de Fouquet-Jonquière era um nobre, não me lembro se era, eu acho que foi barão, não sei o quê. Ele escreveu uma nota compte rendu da Academia da Ciência, compte rendu au relatório da Academia da Ciência francesa. Ele escreveu uma nota onde ele conta a história, toda a história. Ele diz que Descartes, de fato, descobriu a fórmula de Euler antes, porque Descartes é de 1640 e Euler de 1750. Então, vamos ver
Isso. Voltamos ao teorema de Descartes, que já vimos, e Euler aqui, então, é a fórmula de Euler. A fórmula de Euler diz que se você tomar poliedro convexo, que já sabemos que é que, com números V de vértices, A de arestas e F de faces, temos V menos A mais F vale 2. Isso é a fórmula de Euler. Euler, como descobriu esta fórmula, de facto, Euler quis fazer uma classificação de poliedros não regulares, não poliedros quaisquer. Ele quis fazer uma classificação. E ele tinha muitas ideias para fazer esta classificação, e ele iniciou para classificar com o número de faces, bom, que é natural. Então, poliedros com 4 faces, 5, 6, etc. E ele, então, por exemplo, ele tinha hexaedros, que são poliedros de 6 faces, e todos possíveis desenhos de hexaedros diferentes. E ele se diz, tá bom, eles têm o mesmo número de faces, e eu vou classificar com os números de vértices. Então, aqui, este tem 5 vértices, estes dois, 6 vértices, estes dois aqui, 7, e estes dois, 8. Então, ele diz, agora eu tenho de classificar, eu já classifiquei com faces, com vértices, agora eu vou classificar com arestas, o número de arestas, e isso vai me dar uma classificação. Mas quando ele tomou estes dois, esses dois poliedros, de 6 faces, 6 vértices, ele viu que os dois tinham 10 arestas, os dois aqui. Então, ele olhou os hexaedros com 7 vértices. E estes dois têm 11 arestas. E estes dois, de 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Então, ele diz, como isso é possível? Ele não consegui classificar, a distinguir entre estes dois, e entre estes dois. Mas ele tinha sempre esta fórmula, que o número de vértices menos arestas plus faces dava sempre 2. Então, ele escreveu uma carta a seu amigo Goldbach, em 1751, dizendo que ele tinha esta fórmula aqui, e o Goldbach diz, você tem de dar uma prova, de dar uma prova desta fórmula. Euler deu uma prova em 1753, 2 anos depois, mas esta prova não é válida, não funciona. Então, a prova de Euler não funciona, e uma coisa que podemos dizer é que Euler nunca provou esta fórmula de uma maneira correta. Isso é importante pela seguinte. E vamos mostrar que o teorema de Descartes, que já vimos, implica esta fórmula de Euler. Isso é muito fácil de ver que, de facto, o teorema de Descartes, que é bem provado, implica esta fórmula de Euler, e por isso que alguns autores dizem que Descartes descobriu a fórmula, mas não se sabe se Descartes descobriu esta fórmula tal que é escrita, V menos A mais F vale 2, não se sabe, e uma razão por que não se sabe é por esta coisa que os manuscritos afundaram no rio, então talvez que eram os manuscritos, mas não se sabe. O que vamos fazer é mostrar que o teorema de Descartes implica esta fórmula de Euler, que isso é fácil, uma prova bem fácil. Por um lado, o teorema de Descartes diz, então, que esta soma dos ângulos de todas as faces do poliedro vale 2 vezes V menos 2 vezes π. Está bom? Por outro lado, eu vou chamar de I as faces do poliedro, 1, 2, 3, etc. As faces do poliedro convexo.
E eu vou chamar de KI o número de arestas da face I. Aqui a face 1 tem 5 arestas, a face 2 tem 4 arestas e a face 3 tem 3 arestas. Tá bom? Então, KI é o número de arestas da face I. Se você tem um triângulo, então o que queremos fazer é calcular a soma de todos os ângulos. Então, vamos olhar, por exemplo, a face 3, que é um triângulo. A soma dos ângulos da face 3 é fácil, porque é um triângulo e a gente sabe que o número, a soma dos ângulos de um triângulo vale π. Isso todo mundo sabe, tá bom? E se você tomar um pentágono, por exemplo, como aqui, com 5 arestas, você pode dividir este pentágono em 3 triângulos. Então, se eu tenho KI arestas, eu posso dividir em KI menos 2 triângulos, tá bom? Então, significa que para um pentágono, aqui, a soma dos ângulos vai ter a soma dos ângulos dos 3 triângulos, que vai dar 3 vezes π, tá bom? Então, em geral, se eu tenho KI arestas, o número KI de arestas, eu vou ter um número a soma de ângulos deste polígono convexo vai ser KI menos 2 vezes π. Tá bom? Porque cada polígono convexo de KI arestas pode ser dividido em KI menos 2 triângulos. Tá bom? Então, se eu quero calcular a soma dos ângulos, de todos os ângulos do políedro, eu tenho de fazer a soma deste valor para todas as faces, de I a vale 1 até F. Então, isso me dá a soma dos KI e a soma de I vale 1 até F da constante dá 2F aqui, porque eu tenho F número aqui, tá bom? Então, esta soma de todos os ângulos de todas as faces do poliedro vale esta valor aqui, esta soma aqui, tá? Agora, cada aresta aresta de 2 faces. Então, se eu calculo a soma de todos as arestas, isso me dá 2 vezes o número, tá bom? Então, se A é o número de arestas, a soma de KI aqui, a soma de todos os poliedros aqui, vai dar 2 vezes o número de arestas, porque cada aresta aparece como aresta de 2 faces, tá bom? Então, isso, esta soma aqui, vai 2A. Então, a soma de todos os ângulos do meu poliedro vale 2A menos 2F vezes π. E se eu diz que, se lembra que o teorema de Descartes diz que isso vale 2 vezes V menos 2π, então vai dar 2 vezes V menos 2π igual 2A menos Fπ, então dá a fórmula de Euler. E assim, o teorema de Descartes implica facilmente a fórmula de Euler. E muita gente diz que deveria ser chamada não fórmula de Euler, mas fórmula de Descartes-Euler. E também, como eu disse antes, são pessoas que dizem que Archimedes já conhecia esta fórmula, mas isso ninguém pode provar. Bem, então, eu lembro aqui o teorema de Descartes, a fórmula de Euler, e vimos que o teorema de Descartes implica a fórmula de Euler. A primeira prova completa da fórmula de Euler foi dada por Legendre, em 1794, que é mais ou menos a prova que vimos agora. Então, Legendre usou não exatamente o poliedro, ele usou poliedro dual para a pessoa que sabe, mas é uma prova que é mais da geometria, digamos. E depois, Cauchy deu uma prova combinatória,
pela fórmula, em 1811. Isso é a prova que dada por Cauchy, que vamos ver. Estamos mais interessados à combinatória aqui. O que diz Cauchy? Cauchy diz, se você tem uma triangulação da esfera, uma triangulação da esfera S2, então isso é só um pedaço da esfera, S2. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um buraco tirando um triângulo. Eu vou tirar um triângulo da triangulação. Isso dá um buraco. Mas é claro que se eu tiro um triângulo, isso é uma face, é um triângulo, então eu tenho de contar pelo número de faces, porque eu tiro esta, tá bom? Então eu faço um buraco. E eu vou estender este buraco. Eu vou estender este buraco de uma maneira que a soma alternada V menos A mais F fica a mesma. Por exemplo, aqui eu tenho o buraco B e eu tenho um triângulo que tem em comum uma aresta Τ com o buraco. Se eu estender este buraco para incluir o triângulo sigma, eu vou incluir no buraco uma aresta e um triângulo. Uma aresta conta para A, um triângulo conta para F. Então, V não muda, e A menos A mais F não muda também, porque menos 1 mais 1. Então, se eu estendo este buraco aqui, este triângulo, a soma V menos A mais F não muda. Eu posso continuar aqui. Eu tenho outro triângulo que tem também este segmento, esta aresta Τ comum com um buraco. Eu vou estender o buraco incluído no buraco este triângulo e a soma não muda por a mesma razão. Eu posso continuar aqui com este triângulo aqui, que tem este Τ comum com o buraco. Então, eu vou estender o buraco. E isso é o que se chama operação de Cauchy. Quando o buraco tem só um segmento, uma aresta comum com um triângulo, eu posso estender o buraco. Tá bom? Eu acho que isso é fácil de entender. Extensão do buraco. Mas você vê que aqui, agora é diferente. Agora eu tenho um triângulo que tem não somente mas dois segmentos, dois arestas comuns com um buraco. Eu cheguei aqui, então agora eu tenho dois. E também este vértice aqui, A, vai ser incluído também no buraco. Então eu vou incluir um vértice, dois segmentos, dois arestas, e um triângulo sigma. Então vai dar 1 menos 2 mais 1, que também dá 0. Isso significa que se eu estender este buraco incluído o triângulo, os dois segmentos e o vértice, eu não vou mudar a soma alternada. A soma alternativa não muda. Tá bom? Então eu posso incluir, isso é a operação 2 de Cauchy, quando o buraco tem dois arestas comuns, dois segmentos comuns com um triângulo. Eu posso estender o buraco. E Cauchy diz, eu vou estender assim, sempre com operação 1, com operação 2, eu vou estender sobre toda a esfera. Eu vou estender o buraco até que, ao fim, eu tenho só um triângulo. E o triângulo tem 3 vértices, 3 arestas e uma face que é o triângulo. Então, ao fim, o meu triângulo, a soma alternativa dá 3 menos 3 mais 1, que vale 1. Então, ao fim, eu tenho 1 como a soma alternativa. Mas
não esquecer que ao início você tirou triângulo para criar o buraco. Então, preciso este triângulo é uma contribuição para F. Então, eu tenho mais este triângulo que removimos ao início, então dá mais dá 2, que é a fórmula da Euler. E Cauchy diz assim, com estas duas operações, e 2, eu posso mostrar a fórmula da Euler com a combinatória, que não há nada de geometria, de ângulos e de tudo isso. Tá bom? Isso é a prova de Cauchy. O problema é que esta prova de Cauchy foi considerada como esta boa para muito tempo. Tem livros que falam da prova de Cauchy, mas rapaz que eu acho que é Lakatos, que o primeiro diz que isso não vai sempre, preciso cuidar. E vamos ver um exemplo aqui. Eu vou fazer buraco assim, aqui, e eu vou estender com a operação e 2 de Cauchy. Operação 1, eu vou rapidamente, é sempre a operação 1, porque eu aplico operação 1, operação 1, de um lado, do outro lado também, operação 1, e sempre eu vou estender este buraco aqui com este triângulo que tem só uma face comum, e também aqui uma face comum, e eu cheguei aqui, assim. E aqui eu tenho um problema com este triângulo. Este triângulo tem duas faces comuns com o buraco, mas se eu incluir este triângulo no buraco, o que acontece? Não vou incluir nenhum vértice, que vão ser sempre fora do buraco, mas eu vou incluir dois segmentos e triângulo. Então, vai ser menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, neste caso, a soma alternativa muda. Então, não posso incluir. Assim, eu estendo o buraco e vou adicionar menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, eu vou mudar tudo. Então, eu não posso usar as operações 1 e 2 de Cauchy com esta sequência de operações que eu fiz. Tá? E Lakatos, então, escrevi isso em várias críticas num livro que existe em português, que se chama Provas e Refutações, que existe que ele escreveu em inglês, mas é possível de achar este livro, certamente em bibliotecas. Elon Lima, que todo mundo conhece no Brasil, que é um grande matemático que fez muito pela matemática brasileira, que escreveu muitos livros bem interessantes, que são muito bons. E vamos ver que... Então, Elon Lima escreveu em matemática universitária que, na realidade, há mais 4 possibilidades que não foram mencionadas por Cauchy. Esta primeira é o qual vimos exatamente. Se você olhar este desenho aqui, é mesmo que este desenho aqui. Esta parte aqui, o buraco é dos dois lados e o triângulo. Né? Então, isso é exatamente o que Cauchy não viu. Também este desenho aqui, onde se você adicionar este triângulo com as três lados, não vai dar. Este também, aqui tem um vértice, também não vai dar. Aqui também, Cauchy não fala disso, mas isso vale, porque tem 2 vértices, 3 lados, 3 segmentos e um triângulo, então dá 0, tá bom. Mas estas 4 não foram mencionadas por Cauchy. E Elon Lima escreve que, para evitar os 3 primeiros casos, é necessário usar resultados profundos da topologia algébrica. E ele faz uma demonstração mesmo no seu artigo, mas usando homologia, homotopia, então, que claro que Cauchy não conhece. E ele diz que, de facto, para evitar estes 3 casos aqui, preciso de resultados bem profundos da topologia algébrica, que Cauchy não podia saber. Ele escreve mesmo, não se podia, portanto,
esperar obter uma demonstração elementar do teorema de Euler com a hipótese de que P é homomorfo a uma esfera, como fazem, ele diz, Hilbert Cohn-Vossen e Courant Robbins, mas são dois livros que usam a prova de Cauchy. Ele escreve isso em matemática universitária. Então, Elon Lima é, certo, uma grande pessoa, um matemático muito bom, mas, às vezes, como todo mundo, ele podia errar e isso não é verdade. Ele diz que não se podia esperar uma demonstração elementar e o que eu vou fazer agora, eu vou dizer agora, é exatamente uma demonstração elementar do teorema de Cauchy. Vamos ver isso. E por isso vamos demonstrar teorema, que é este teorema aqui, e deve ser teorema clássico, usando homologia e homotopia, mas vamos mostrar este teorema sem usar isso e usando só o que era conhecido por Cauchy. Então, eu vou mostrar o seguinte: se você tomar agora vai ser polígono dentro do plano. Este polígono tem o número de vértices, que é VG, o número de arestas AG dentro, o número de faces F e G, e eu vou olhar pela borda aqui. A borda vai ter o número de vértices da borda, G0 é a borda do polígono, A0 é o número de arestas da borda. E vamos mostrar que VG menos AG mais FG, então para todo o polígono, vale V0 menos A0 mais 1, usando os números de vértices e de arestas da borda. Tá bom? Vamos mostrar isso. Exemplo aqui, para mostrar que vamos ter eventualmente identificações de bordo. Se você tomar este exemplo aqui, com identificações da borda, por exemplo, B1, B2, está identificado a B6, B5, que significa que B1 e B6 são os mesmos, B2 e B5 são os mesmos, e estes segmentos são os mesmos, são identificados. Neste caso, vai ter identificação destes dois. Se você colar, vai dar como cilindro, não é? Mas se você calcular a característica de Euler, isso é V0 menos A0 pela borda aqui, vai dar 4 vértices, B1, B2, B3, isso já é contar, então B4 dá 4, e também o número de arestas da B1, B2, B2, B3, B3, B5, já está aqui, então não vai se contar mais, B6, B4 e B4, B5 dá 5, então 4 vértices menos 5 arestas dá menos 1, tá bom? Então, vamos mostrar este teorema usando também o fato que na borda podia ter identificações. Usando apenas o método de Cauchy. Vamos mostrar isso. E depois vamos usar este teorema para mostrar a fórmula de Euler. Tá bom? Então, para falar a verdade, usamos também, você vai ter, seja uma cesta de salada francesa, isso antigamente na França se usava a cesta de salada assim, onde se botava a salada para, depois de lavar, para secar a salada, para fazer um movimento de rosco, com a cesta para secar a salada dentro. Ou uma rede de pescador vietnamita também, que a mesma figura, você vai ver, e também subtriangulações. Cauchy usava já subtriangulações. O que significa? Olha, é muito fácil de ver sobre este desenho. Você toma esta seguinte situação e você corta o triângulo sigma com segmento, aqui, tá bom? Mas se você corta assim, aqui você cria novo vértice aqui, sobre CB, e este novo vértice você tem de fazer uma ligação com o vértice E, que dá esta subtriangulação aqui.
É fácil de ver que quando você faz uma subtriangulação assim, o número V menos A mais F não muda. Vai ser o mesmo. Isso é muito fácil de ver e isso era já conhecido por Cauchy. Tem também outra situação, esta situação aqui. Se você cortar sigma com o segmento todo deste jeito, aqui, você cria novos vértices X e Y, e você vai ter aqui quadrilátero, que não é triângulo, então você vai ter por exemplo, cortar deste jeito, que é o quadrilátero com XB, por exemplo, você podia fazer também, se você quer, com YA, dá o mesmo resultado. O resultado é que, com esta subtriangulação, você não muda o número, a soma alternativa V menos A mais C. Então, este lema de subtriangulação, que você podia fazer uma subtriangulação deste jeito, nas duas situações, esta situação ou esta situação, era conhecido já do tempo de Cauchy. Vamos olhar sobre um exemplo para mostrar o teorema. Você vai ver que é muito fácil. O que vamos fazer? Vamos criar uma pirâmide. Uma pirâmide, eu vou passar isso. Okay. Uma pirâmide que isso aqui é a cesta de salada que vimos. E a cesta de salada está num plano. E você podia tirar a cesta de salada assim. E você vê que a triangulação que você tem no plano, bom, não é triangulação, são quadrados, mas você pode imaginar, se fosse uma triangulação, que vai dar uma pirâmide deste jeito. Tá? Você tira aqui, de um plano, você tira deste jeito. E tudo segue para dar esta pirâmide. Você pode fazer a mesma coisa com o filet de pescador do Vietnã, da mesma coisa. E vamos fazer isso pelo disco. Vamos pelo disco em polígono. E você vai tomar este triângulo que está dentro e você vai tirar o triângulo acima, mas a base fica no plano P, tá bom? Então tudo vai seguir como exatamente você viu com aqui, que tudo segue, tá bom? E você obtém uma pirâmide. É claro que os vértices que são mais perto do triângulo, a cor de laranja aqui, vão ser mais altos, e os vértices, como X2 aqui, que está mais perto da borda, vão ser menos altos quando você vai levantar tudo. Você vai levantar tudo o polígono com uma pirâmide. E esta pirâmide tem uma bijeção clara entre a pirâmide e o polígono. Isso eu acho que é claro que tem esta bijeção. Muito bem. O que vamos fazer agora? Agora você tem o plano P, que eu botei duas vezes para bem ver as coisas, mas o plano P que contém a borda, e um plano mais alto aqui, que tem um triângulo, que está acima da pirâmide. E você vai criar andares, botando o plano, passando para cada vértice. X1, X2. E se você tem mais vértices, você bota. Então, planos horizontais para criar andares desta pirâmide. E você vai olhar a interseção destes planos com a pirâmide, que dá isso, a interseção dos planos com a pirâmide, tá bom? Então, você corta cada simplex, cada triângulo, assim, aqui, azul ao nível P2, vermelho ao nível P1, você corta assim, cada plano. E você vai usar o lema que diz que se você corta um triângulo assim, você pode considerar uma subtriangulação, tal que a soma alternativa não muda. Por exemplo, aqui eu tenho
B5, B4, eu tenho quadrilátero. Este quadrilátero eu vou cortar em duas partes. Né? E vai ter segmento de mais, mas vai ter também triângulo de mais. Aqui vai ter dois. Ao lugar de uma face, vai ter duas faces. Tá bom? Então, a soma alternativa não muda. Você faz assim para todos os quadriláteros que você tem. Né? E faz assim uma subtriangulação da pirâmide pelos lados que você vê que são visíveis, também pelos lados atrás. Agora temos uma pirâmide com andares. Você vê que entre todos os vértices da nova triangulação são dentro de plano. E não tem novos vértices entre dois. Tá bom? Também, entre dois planos, por exemplo, P1 e P2, eu tenho aqui como uma cintura que está triangulada, com triângulos. Tá bom? Uma cintura com triângulos. E o que eu vou fazer? Eu vou sair, eu vou partir daqui, eu vou descer, andares por andares. Vamos descer e vamos ver que a cada vez que você desce de andar, a soma alternativa não muda. E vamos usar, por isso, as operações de Cauchy. É só isso. Tá bom? Então, vamos criar buraco, do mesmo jeito que Cauchy fez aqui, vamos criar buraco, e vamos descer, e vamos estender este buraco, andar por andar, até a base. E vamos mostrar que a soma alternativa não muda de até outro. Tá bom? Eu vou passar rapidamente sobre este desenho. Aqui este desenho, por exemplo, é uma desenho da cintura que está entre P1 e P2, por exemplo, aqui, tá bom? Então, temos triângulos aqui que triangulam a cintura e também vamos considerar sentido de percurso da cintura. Por exemplo, este sentido, que dá também sentido de percurso nos lados, nossa interseção PI com a pirâmide e PI mais 1 com a pirâmide. Dá a cintura que eu dou sentido de percurso. Eu posso ter figuras desse jeito e figuras desse jeito. E preciso dizer quais é o vértice de partida acima e o vértice de partida também embaixo. O vértice de partida que vamos escolher é vértice assim, vamos escolher alfa 0, tal que este alfa 0 tem ao menos dois segmentos ligando alfa 0 às vértices do plano seguinte. Tá bom? Isso, por exemplo, este alfa 0 não vai, porque ele tem só ele está ligado a só vértice do plano no andar inferior, tá bom? Então vamos escolher este tipo de figura. Por exemplo, o alfa 2 aqui seria bom também. Bom, mas vamos partir daqui. Vamos partir daqui e vamos estender o buraco. Eu disse que já temos o buraco pelo triângulo de acima e estendemos o buraco de andar por andar, indo embaixo. O buraco está aqui, o alfa 0 está aqui, e eu vou estender o buraco neste triângulo. É claro que aqui é a operação 1 de Cauchy, porque o buraco tem só este segmento comum com este triângulo, alfa 0, alfa 1, beta 0. Então, eu posso estender com a operação 1 de Cauchy, que eu vou ter aqui a extensão do buraco. Este triângulo, alfa 1, beta 0, beta 1, tem só segmento também comum com o buraco agora, que o buraco chegou aqui agora. Então, eu posso estender. Eu posso estender pela operação de Cauchy, assim. E eu continuo. E você vê que cada vez que você tem triângulo alfa com base dois vértices do plano inferior, é a operação 1 que vale.
E cada vez que o triângulo seguinte tem dois vértices no plano superior, e a operação 2 que vale, aqui você vê muito bem, o buraco chegou aqui, tá bom? E o buraco tem dois segmentos, dois lados comuns com este triângulo, e também este vértice, exatamente a operação 2. Então, você estende com a operação 2. E sempre, continuando assim, o torno da cintura, você vai sempre com operação 1 ou operação 2. Agora, preciso ver o que acontece quando você faz a volta e quando você chega ao fim. Ao fim, chegamos aqui, então tudo isso está já no buraco, e temos este triângulo aqui. Este triângulo tem dois vértices embaixo. Por quê? Porque você decidiu de fazer o início num vértice que tem ao menos dois ligações embaixo, tá bom? Então, este alfa 0 tem duas ligações e o buraco chega assim, e agora, você vê muito bem que o buraco tem em comum com o último triângulo dois segmentos e também este vértice, que é a operação 2 de Cauchy. Então, passamos de um andar até o andar inferior com as duas operações de Cauchy, e só isso significa que quando vamos baixar, a soma alternativa não muda de um plano até o plano seguinte. Este não muda. Eu botei F menos 1 porque eu tirei um triângulo acima, tá bom? Então, temos que a soma alternativa não muda, mas embaixo temos V0 menos A0, cuidando das identificações. Você se lembra que na borda podemos ter identificações. Então, temos, ao fim, chegando embaixo, na base, que a soma alternativa vale V0, o número de vértices da base, menos o número de arestas da base, mais 1, mas estes números de vértices e de arestas com as identificações. Muito bem. Então, temos este teorema, que este teorema está longe. Opa, está aqui. Não. Aqui, tá bom? Que o número V menos A mais F para o polígono vale V0 menos A0 mais 1. Tá bom, vamos voltar aqui. Opa. Aqui. Então, agora vamos mostrar a fórmula da Euler com Cauchy. O que diz Cauchy? Cauchy diz o seguinte: eu vou tomar o meu poliedro e eu botar o poliedro sobre um plano da face, porque o poliedro é convexo, então ele está completamente contido num lado deste plano horizontal que eu não fiz o desenho, mas você podia imaginar aqui, tá bom? E o Cauchy escolheu uma face que não é neste plano, que, por exemplo, esta face aqui. Ele faz o buraco com esta face usando o que você conhece bem, a projeção estereográfica. Que ele vai tirar esta face aqui, e FGH, ele tira esta face, e toma um ponto, e toma a projeção estereográfica, não se diz, estereográfica do poliedro. E dá este desenho vermelho aqui, sobre o plano de base, tá bom? Ele projeta. E não esqueça que ele tira uma face, então ele tem pela face, tá bom? E o resto está projetado aqui, e o resto dá este polígono. O Cauchy diz, tá bom, eu tenho um polígono, e eu vou fazer uma triangulação deste polígono, e exatamente como o lema, ele faz uma triangulação deste polígono. E ele diz, eu vou calcular a soma alternada V menos A mais F, eu calcular esta soma alternada, fazendo um buraco e estender
ele está onde é este buraco? Aqui, pelas operações 1 e 2 de Cauchy. Mas vimos que a prova de Cauchy são pessoas que dizem não vale. Mas agora, com o nosso teorema, sabemos que V menos A mais F do polígono vale V0 menos A0 mais 1 da borda. A borda aqui não tem nenhuma identificação, porque a borda do polígono, a borda desta face, que agora chega aqui, E', F', H', G'. Então, aqui não tem nenhuma identificação. Então, como a borda não tem identificação, tem o número de vértices que é igual ao número de arestas. Aqui tem 4 vértices, 4 arestas, mas pode ser qualquer número. O número de vértices é igual ao número de arestas. Então, V0 menos A0 dá 0. E sabemos, então, pelo teorema, que VG menos AG mais FG, pelo polígono, dá 0 mais 1, que é mais 1. Tomando em consideração a face que tiramos ao início, obtemos pelo poliedro P, pelo poliedro que está aqui, pelo poliedro P, temos o número de vértices menos arestas plus número de faces vale 2, que é a fórmula de Euler. Então, a fórmula de Euler pode ser demonstrado usando somente as operações de Cauchy e nosso teorema que usa só as operações de Cauchy. Então, isso é muito importante, porque isso mostra que não precisa de resultados profundos da topologia algébrica para mostrar a fórmula de Euler usando só a prova de Cauchy. Eu tenho mais ou menos o meu tempo, mas se você me dá 1 minuto, 2 minutos, eu vou mostrar aplicações que são muito bonitas. Eu tenho um pouco mais de tempo? Tem sim. Tá bom, muito obrigado. Então, eu vou mostrar, então, temos o nosso teorema, e vamos aplicar nosso teorema, mas desta vez vamos aplicar com o método de Cortier de superfícies, que é de Alexander Veblen. Então, isso é depois de Cauchy. Eu sou de acordo. Mas você vai ver que eu acho que mesmo Cauchy era possível de fazer por Cauchy, porque este método de Cortier de superfícies é muito fácil. Vamos fazer pela esfera. Pela esfera, vamos de novo mostrar que a fórmula de Cauchy de Euler dá 2. Eu tomo uma triangulação da esfera. Eu fiz o desenho só de um triângulo, porque senão seria muito difícil de ver. Então, você imagina toda uma triangulação qualquer, eu insisto sobre uma triangulação qualquer da esfera. E você toma 3 meridianos, pedaços de meridianos, gama 1, gama 2, gama 3, tá bom? E também o equador. Meridiano corte os triângulos da triangulação aqui. Então, eu posso usar de novo um lema que vai dar uma subtriangulação, e eu sei que se eu faço a subtriangulação, isso não vai mudar a soma alternativa. V menos A mais F não muda se eu faço esta subtriangulação. Tá bom? Uma subtriangulação assim. E a subtriangulação é compatível com gama 2, gama 1 e gama 3, isso significa que gama 2 é a união dos segmentos ao longo deste meridiano. E agora eu vou cortar, como uma laranja. Eu vou cortar gama 1, gama 2, gama 3. Gama 1 você corte, eu acho que é claro, você corte os 3. Cuidado que agora este simplexo é o mesmo que este simplexo aqui. Então, eu tenho identificação de, claro, de gama 2 com gama 2, mas cada simplexo aqui é identificador de um simplexo aqui. Tá bom? Então, agora eu vou ter identificações. Você projeta sobre um plano do polo sul, se você quer. Tá bom, aqui. Cuidado que
e o Polo Norte, os três pontos aqui são identificados também. Os três são três pontos, mas que são identificados para criar o Polo Norte. Eu tenho identificação, como eu disse, este simplexo aqui com este simplexo. Então, eu tenho identificações de todo mundo de gama 2, dos dois lados, também de gama 1, também de gama 3. Se você olhar, eu fiz aqui para uma decomposição, por exemplo, de gama 1, é claro que vai ter o mesmo número de vértices que segmentos. Alfa A1 é sozinho, mas alfa 1 é o mesmo, é identificado aqui com este aqui. Este simplexo aqui, T1 é identificado, este segmento é identificado com este segmento. T1. O T2 com T2, T3 com T3. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, 1, 2, 3 vértices, 1, 2, 3 segmentos. E para qualquer número vai ser o mesmo. Mesmo número de vértices e mesmo número de segmentos forado N. Forado N. Isso vale para gama 1, para gama 2 e gama 3. Então, o número de arestas menos o número de segmentos dá 0 aqui, aqui e aqui. Eu tenho só o N, que é único, que é sozinho. Então, para cada gama I, eu tenho o número de vértices menos de arestas dá 0, mas com N, eu tenho para todo mundo V0 menos A0 dá mais 1, que é o N, aqui, e usando o teorema, o número de vértices menos arestas plus números de faces igual ao número de arestas menos número desculpa, o número de vértices menos número de arestas para a borda, e na borda você viu que dá 0 para gama 1, gama 2, gama 3, então dá só N, e N, o teorema diz que 1 tem mais, então temos a fórmula da Euler pela esfera V menos A mais F vale 2. Você podia fazer a mesma coisa, eu vou um pouco rápido porque é exatamente a mesma coisa, pelo toro. Você toma uma triangulação qualquer do toro, você toma um paralelo, um meridiano, e você toma uma subtriangulação compatível com a paralelo e o meridiano, tá bom? E você pode cortar, seguido um tesouro, seguido a paralela e seguido o meridiano, você corta e você toma a forma, este desenho que você conhece com a triangulação clássica, mas aqui é uma triangulação qualquer, isso é importante, uma triangulação qualquer. E você toma o teorema que diz que V menos A mais F e V0 menos A0 mais 1, mas cuidado que este vértice é o mesmo. Então você não tem de contar 4 vezes, você tem de contar só uma vez. O E aqui é igual ao E aqui. Então você toma identificação e é claro que neste caso você vai ter o V0 menos A0 é menos 1 pela borda e mais 1 dá 0. Então isso dá o V menos A mais F, a característica da Euler, Poincaré do toro. Você podia fazer a mesma coisa para o toro de gênero G qualquer. Aqui o toro de gênero 2. Aqui é o macaco, que é o toro de gênero 3. E você faz a mesma coisa. Você podia fazer a mesma coisa com o plano projetivo, que não é orientável. Até agora era orientável, aqui não é orientável. Você sabe que o plano projetivo se faz com identificação de pontos opostos sobre uma esfera. Então, só preciso tomar a parte norte, a hemisfera norte, mas com identificação da borda. Os pontos diametralmente opostos são identificados. Aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto A é o mesmo, tá bom? Então, você pode projetar no plano e você tem este desenho aqui, que é também bem conhecido.
abordar também temos identificação, os pontos diametralmente opostos, por exemplo, este ponto aqui é identificador oposto, aqui este oposto, aqui A com A, né? E, então, pontos diametralmente opostos são identificados, que diz que V0 menos A0, neste caso, é zero. Então, pelo plano projetivo, você pode calcular a característica do ilha point carré só com o método de Cauchy, isso insiste, e também cortar, mas cortar, eu acho que, bom, não é um resultado bem que mesmo Cauchy poderia fazer, era capaz de fazer. Garrafa de Klein, você faz exatamente a mesma coisa, você escolhe um paralelo e um meridiano, e você tem uma representação plana, então, fazendo exatamente a mesma coisa, que dá pela garrafa de Klein, que zero, porque V0 menos A0 dá menos 1. Você pode fazer também com alguns, não todos, mas algumas superfícies com singularidade, aqui um ponto singular, o ponto A, e você podia fazer exatamente a mesma coisa, o touro pinçado, cortando seguido o azul aqui, e vai dar esta figura, e que vai dar, e na borda temos V0 menos A0 e 0, então, pelo touro pinçado temos 1. Então, este método é muito interessante, e só usando as coisas de Cauchy, as operações de Cauchy, e também de cortar, mas é possível demonstrar, isso é uma coisa bem importante, que é uma prova elementar da fórmula da Euler, usando o método de Cauchy. E tem um preprint em português, que deixamos em português o preprint também, mas o artigo vai aparecer daqui a pouco em inglês, nesta revista Topology and its Applications. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Nós temos tempo para algumas perguntas. Pessoal quiser fazer, pode fazer ou abrindo o microfone ou mandando aqui no chat. Desculpa que eu fui rápido ao fim, mas você pode achar tudo no arquivo que eu dei. Era claro demais ou era complicado demais? Tem duas soluções. Não, professor, foi ótimo. Muito obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu vou só explicando para o pessoal que quiser abrir o microfone. Na parte inferior da apresentação tem um microfonezinho e depois um telefonezinho. É só clicar no telefone e habilitar o microfone. Certo. Acho que o Fernando ia fazer uma pergunta, Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é possível? Sim. Professor, obrigado pela palestra, foi muito boa, os parabéns. No finalzinho, o senhor comentou sobre algumas variedades singulares. Aí, esse cálculo, vértice menos aresta mais A, no fundo, ele está calculando a característica de Euler dessa variedade, é isso? Sim, é isso. Mas para variedades singulares é um pouco mais complicado. Parece que este método vale para variedades singulares com pontos singulares isolados, mas se não, não é tão claro. Não é tão claro. Era exatamente essa pergunta, porque o senhor citou algumas variedades singulares, o toro pinçado e outras variedades cuja singularidade não é singular, como a umbrella de Whitney, assim como outras. Vale essa mesma demonstração para calcular a característica de Euler? Porque é uma pergunta interessante, né? Parece que é uma maneira razoável de encontrar a característica de Euler.
Mas para variedades singulares mais complicadas, não é claro. Você vê que pelo toro pinçado é fácil. É fácil porque você pode cortar passando pelo ponto singular. Né? Certo. E o corte passa pelo ponto singular. E senão, quando a singularidade não é isolada, é um pouco mais complicado, porque o corte deve ser perpendicular e isso não é sempre possível. Eu acho, não tenho, não temos pelo momento resposta completa por isso. Certo. Ok, obrigado, professor. De nada. Eu estou monitorando o chat aqui, tem uma pergunta da Amanda que vai nessa linha, né? Como fica a forma de óleo quando tem singularidades. Você diz, Amanda, onde está? No chat que está, como fica a forma de óleo quando tem singularidades. Como fica a fórmula de Euler quando temos exatamente a mesma resposta que eu disse para o Fernando. Que quando tem singularidades isoladas, está bom, porque você pode fazer o corte passando pelos pontos singulares isolados, claro, né? Pontos singulares isolados, mas se não, parece mais complicado. Mas é possível calcular a fórmula de Euler. Você sabe que eu posso dizer, desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. De fato, o Poincaré, é por isso que se chama fórmula de Euler-Poincaré. O Poincaré mostrou que se você tem um poliedro qualquer, com singularidade, sans singularidade, e de qualquer dimensão, você calcula o número n e i, eu vou chamar de n e i o número des simplexos, de dimensão i. Por exemplo, n0 é o número de vértices, n1 é o número de segmentos, de arestas, n2 é o número de triângulos, mas depois você tem n3, o número de tetraedros, etc., etc. Qualquer dimensão. E Poincaré mostrou que, sendo um poliedro de qualquer dimensão, a soma alternada menos i, n i, a soma alternada é menos 1 potência i, ni, não depende da triangulação. Então, mesmo singular ou não singular, temos a fórmula de Euler-Poincaré, que diz que a soma alternada, infelizmente não sei escrever sobre minha tela, então não posso escrever, mas a soma alternada menos 1 potência i, ni, onde ni é o número de simplexos de dimensão i, esta soma não depende da triangulação. Então, tem uma fórmula de Poincaré, Euler-Poincaré. E Poincaré fez isso em 1890, coisa assim. Então, é muito mais recente. Ela pergunta se é o número de Bethe. Sim, e também, exatamente, que também é igual à soma alternada do número de Bethe, exatamente. Mas isso é com homologia, que você tem de usar a homologia por isso, e tem também outras maneiras de calcular. Esta fórmula de Euler-Poincaré, por exemplo, você sabe que tem o teorema de Poincaré-Hopf, que diz que esta característica de Euler-Poincaré, esta característica sobre uma superfície compacta, é a soma dos índices de um campo de vetor tangente, quando você tem uma superfície compacta suave. E isso é também um problema muito interessante de ver este teorema de Poincaré sobre uma variedade singular, por exemplo, o toro pinçado, e que isso é uma coisa que foi demonstrada para Marie-Hélène Schwartz. Marie-Hélène Schwartz, que era a mulher do famoso Laurent Schwartz, mas ela fez coisas muito interessantes. Por exemplo, ela que foi capaz de estender o teorema de Poincaré
para variedades singulares, que isso é muito interessante, muito forte. E tudo isso eu posso dar referências para pessoas que são interessadas, claro. Bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que não, né? Não apareceu nada aqui. E também ninguém se manifestou. Tem muitas, não sei se o senhor está vendo aí, tem muita gente agradecendo a palestra, falando que foi muito boa. E realmente a gente só tem a agradecer muito a sua participação, a sua palestra também. Eu esqueci uma coisa importante de agradecer pelo convite, seja aos organizadores, seja o comitê científico, eu esqueci, meu Deus, de agradecer pelo convite. Então, eu tenho de não esquecer. Muito obrigado, que foi um grande prazer. Para falar a verdade, é a primeira vez que eu faço uma palestra deste jeito de vídeo, então eu tinha também um pouco de medo, mas tá bom. Espero que foi bom para todo mundo. Nós que agradecemos, brasileiro, né? Foi muito boa. E também é a primeira vez que a gente organiza esse novo processo, mas foi super bem, foi muito boa. Né? Não problema com a internet, então deu tudo certo. Né? Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito obrigada, professor Brasileiro. Uma honra tê-lo conosco e espero uma próxima oportunidade estar com o senhor novamente. Eu também, que depois de toda esta período difícil, será possível voltar no Brasil e encontrar a gente, claro. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá certo. Então a gente encerra agora na parte da manhã e retorna às 14, né? Isso, retornamos às 14 horas. Certinho, então, gente. Um abraço. Até daqui a pouco.